profissional, teve a sua vida profissional durante 40 anos no Serviço Nacional de Saúde, como médica de família. Agora é avó, como se pode chamar assim, e dona de casa, com muito gosto e muita alegria, não é? Doutora Guida Esteves, Deus lhe abençoe e muito obrigado por aceitar este convite. Muito obrigada, Deus lhe abençoe. Muito obrigada. Sentimos abençoados, eu e o Emanuel, por podermos estar com os queridos irmãos da Igreja de Albufeira, agradecendo de uma forma particular ao irmão Colasso, que endereçou o convite, e através da irmã também Ione, que tive o prazer de conhecer. E estou feliz também por ver o pastor Samuel Cabrita. A Catarina está? Está fora. Ok, muito bem. Foram pastores estagiários na Igreja de Setúbal, que o Senhor os possa abençoar muito. Meus queridos, desafiava-vos a abrir a palavra do Senhor no livro de João. João, no capítulo 10. João, capítulo 10, no versículo 10. João 10, 10. E diz, na minha Bíblia, que é uma versão um bocadinho mais moderna, mas muito semelhante à vossa, com certeza: o ladrão só quer roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para dar vida e em abundância. Dar viva e em abundância. Viver mais e melhores. É uma promessa de Deus, uma promessa que Ele nos faz. É um desafio, é uma missão, é um propósito, é um objetivo a alcançar. Não é apenas um plano para um período de tempo limitado da existência humana, mas é o desejo de Deus para que possamos viver também por toda uma eternidade. Deus chama-nos a viver mais e melhor, com mais qualidade, com mais intensidade, com mais equilíbrio, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivação, com mais amor. E Ele chama-nos a viver tudo isto em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, e das áreas muito importantes, na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Roberto Badenas, um teólogo e professor, escreveu o seguinte: para que o ideal que Deus nos propõe chegue a ser realidade, há muitas coisas importantes, mas uma só indispensável, a mesma que muitos de nós não experimentamos. Aceitar um encontro. O essencial não são as nossas realizações pessoais, mas a nossa relação com Jesus. Transformada por Ele, a nossa existência vulgar torna-se extraordinária. Promessa de Deus. Mesmo com lutas, mesmo com tristezas, mesmo com dores, como Paulo testemunhou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E Ernesto Ferreira, um grande teólogo, escreveu: o cristianismo é essencialmente um relacionamento pessoal com Deus, através do seu Filho e nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E a expressão perfeita desse relacionamento é a oração. É por isso que Cristo, Ele próprio homem, e um homem de oração, Ele falou-nos sobre o dever de orar e nunca desfalecer. E o apóstolo Paulo aconselhou-nos a orar sem cessar. Sem cessar. Ellen White, na revista Review and Herald, escreveu o seguinte: a comunhão com Deus
é a vida da alma. Quando se levantam de manhã, façam-no com louvor a Deus nos lábios. E quando forem para o trabalho, vão com uma oração, pedindo a Deus auxílio. E agora eu achei fantástico. Nos meus papéis eu pus aqui em letras vermelhas, que é para ver se entra e fica cá dentro. Esperem para receber uma folha da árvore da vida. Uma folha da árvore da vida. Isso acalma-vos, renova as vossas forças, enchendo o vosso coração daquilo que nós muito necessitamos. Paz e alegria. Paz e alegria. Meus queridos irmãos, os mais idosos, os adultos, os jovens e as crianças que nós vimos aqui à frente, como é que está a nossa vida de oração? Como está? Real? Virtual? Ellen White escreveu o que podemos ler no livro fantástico Aos Pés de Cristo. O motor da personalidade humana é a faculdade de decidir, de escolher. Nós não temos possibilidade de mudar o nosso coração, mas podemos decidir servi-lo. Servir ao nosso Criador, ao nosso mantenedor, ao nosso Salvador. Deus chama-nos a viver mais e melhor. Gostava imenso de saber o seu nome. Lígia. Como? Lígia. Lídia. Lígia. Lígia. Deus convida-nos a viver mais e melhor, Lígia. Com mais qualidade, com mais intensidade, com mais equilíbrio, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivação, com mais amor, Ione. E convida-nos a viver desta forma, não só na nossa vida individual, mas na nossa vida familiar. Dentro da nossa casa. E a propósito, há um livro que provavelmente conhecem e que faz parte dos meus preferidos, que é o livro Vida Plena de Poder, escrito por um irmão nosso de nome de Gene Onberger. E ele relatava o seguinte: eu tinha um desejo sincero de servir a Deus, mas era frustrante cair frequentemente diante dos mesmos obstáculos. Eu tinha uma religião sem poder. O exterior estava ótimo, mas a prova de fogo do caráter ocorria na privacidade, na maneira como eu tratava os meus filhos e a minha mulher. Preciso ter coragem para dizer isto. E acrescentava, o que eu não entendia era que a doutrina, por mais correta que seja, junto com a força de vontade humana para implementar mudanças, não é cristianismo. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de piedade. Tudo muito certinho, tudo muito direitinho, tudo muito impecável. Mas negando a eficácia dela. Ellen White escreveu, em 1870, uma carta em que dizia a um casal: na vossa vida de casal não deixam palavras comuns, não se censurem, não se ridicularizem. A ferida pode ser escondida com um sorriso, com está tudo bem, mas continua ali, ficando em perigo a felicidade. E na Review and Herald, ainda Ellen White advertiu-nos: carecemos de lares circundados por uma atmosfera santificada. As famílias não convertidas são os mais fortes aliados do inimigo. É forte, esta é muito forte.
Um outro livro que faz parte daqueles que gosto muito nesta temática, Famílias segundo o Coração de Deus, escrito pelos pastores Paula e António Amorim. António? É António, não é? António Amorim. Desse livro eu retirei aqui 2 parágrafos. Um é: cada família encontra-se hoje envolvida numa batalha espiritual. O grande conflito entre Cristo e Satanás. Cada família, a minha família, a família de cada um de vós. A boa nova para as famílias é que, seja qual for o problema que as afete, qual for, Jesus Cristo tem o poder de curar, de libertar, de restaurar e de resgatar aqueles irmãos que eu não vejo por causa da coluna. Fantástico! Fantástico! Em Hebreus 4,16 diz-nos: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, quando nós necessitamos. Deus chama-nos, como é que se chama, irmão? Luciano. Como? Luciano. Luciano. Luciano, Deus chama-nos a viver mais e melhor. Com mais qualidade, com mais intensidade, com mais equilíbrio, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivação, com mais amor. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, mas também, Luciano, na sociedade. Aquela em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos. Seja como Asa Adra, seja como Dorcas, seja de uma forma individual, no Ministério de Apoio aos nossos vizinhos, participando em atividades comunitárias. E eu sei que muitos jovens fantasticamente apoiaram agora nesta desgraça do nosso país das inundações. Nós não somos ermitas, irmãos. Não vivemos sozinhos lá no alto do monte. Vivemos numa sociedade. E quantas vezes nós temos à nossa volta pessoas que basta nós estarmos um bocadinho atentos e olharmos no olho delas, vermos a posição dos ombros. Sabem, aquelas pessoas que andam muito assim e muito assim com os ombros para baixo, o nosso corpo fala, quer dizer alguma coisa. Um silêncio, aquelas pessoas é um silêncio esmagador, não abrem a boca. E quantas vezes nós podemos não reparar ou fazer-nos desapercebidos? Paulo, em 2 Coríntios, diz 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos impulsiona, nos leva a fazer alguma coisa. Ellen White escreveu: o mundo convencer-se-á não tanto pelo que o púlpito ensina, como por aquilo que a Igreja vive. Que é a Igreja. E quem é a Igreja? Sou eu. É o Luciano. É a Ione. Cada um de nós. O pregador anuncia a teoria do Evangelho, diz Ellen White, mas a piedade prática da Igreja demonstra o seu poder. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White escreveu o que podemos ler: quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar, de abençoar a outros, flui constantemente do íntimo. Em Mateus, no capítulo 25, é um texto que nós conhecemos muito bem na teoria, que assim seja na prática. Mateus 25, versículos 35 e 36. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e
daste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Cristianismo prático e real. Minha querida irmã Ângela, avózinha, vai ser bisavózinha. Bisavó quer dizer avó 2 vezes. Sim. Uma alegria. Ali fora fizemos uma festa. Deus chama-nos a viver mais e melhor. Com mais qualidade, com mais intensidade, com mais equilíbrio, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivação, com mais amor. Na nossa vida pessoal, na nossa família, na sociedade, mas na igreja também. Isto é uma comunidade em que nós vivemos. Sou uma leitora compulsiva da revista Adventista, como de certo cada um de vós. Aliás, ali em cima, à entrada logo, vi uma série de revistas adventistas. E na de novembro de 2025, todos tivemos a oportunidade de ler os relatórios da nossa comunidade religiosa em relação ao ano 2025 e os planos para 2026. Iremos todos. Iremos todos. Cada crente envolvido ativamente na missão da igreja. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Da apresentação do pastor Lagoa, eu retirei. A missão não é exclusivamente uma responsabilidade institucional, mas o chamado pessoal de cada discípulo a servir com os seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos. Acontece que nem todos nós somos todos diferentes, nem todos somos um Paganini. Há aqui 2 pessoas, pelo menos, que devem saber muito bem quem foi Paganini. Foi o maior violinista da história, considerado o maior violinista da história. E era numa vez, isto não é uma história de faz de conta, foi um acontecimento real. Ele estava num auditório a fazer um concerto e a orquestra entrou, o maestro recebeu palmas. Quando Paganini entrou, foi um delírio, toda a gente a bater palmas. Ele colocou o seu violino no ombro e começou a tocar. Mas, de repente, um som estranho interrompeu. Como é que te chamas, querida violinista, lá atrás? Diz-se? Como é que é? Beatriz. Ah, Beatriz. Beatriz, imagina o que era. Tu estás aqui à frente da igreja a tocar alguma coisa e, de repente, romper-se uma corda do teu violino. Mamma mia. Pois é. Pois esse som estranho levou a que o maestro parasse, a orquestra parasse, o público parou, mas Paganini não parou. Ele continuou a tocar e a tirar sons deliciosos do seu violino. Mas, de repente, houve outro som estranho. Bah! E rompeu-se a segunda corda. O maestro parou. A orquestra parou. Mas Paganini não parou. Como se nada tivesse acontecido. Ele esqueceu as suas dificuldades. Ele avançou e continuou a tirar sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados, voltaram a tocar. O público não imaginava o que ia acontecer a seguir. Pum! Terceira corda do violino de Paganini quebrou-se. O maestro parou. A orquestra parou. Mas Paganini não parou. Incrível! Parecia um contorcionista. Eu não faço a mínima ideia o que é que tocar violino. Deve ser uma coisa tremenda, aquelas cordazinhas. E ele, ainda por cima, com três partidas.
E ele continuou. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro ficou empolgado e começaram outra vez ele começou a dirigir e a orquestra a tocar. E realmente Paganini atingiu um expoente máximo, porque ele tocou até ao fim. Nada o fez deter da sua missão. Seja qual for o problema, seja um problema conjugal, seja um problema de trabalho, seja um problema que tenha a ver com a nossa autoestima, com a nossa saúde. Meus queridos, nem tudo está perdido. Ainda temos nem que seja uma corda. Somos nós próprios. José Tolentino Mendonça, um teólogo, escreveu: a fé desinstala-nos para vivermos na dependência de Deus. Não há parques de estacionamento espirituais. Não há parques de estacionamento espirituais. Então, levantemos, meus queridos, supliquemos ao nosso grande mestre que segure os nossos dedos, o nosso arco e arranque as melodias para que elas sejam um bálsamo para aqueles que estão à nossa volta e que nos ajude a tomar as decisões corretas, as escolhas corretas no meio das crises que cada um de vós, cada um de nós atravessa. Desafiávamos a abrir o livro, a palavra de Deus no livro de Josué. Joshua. Bom, o Joshua, eu fiquei impressionada. Não sei se viram bem o ar deste bebé na apresentação. O bebé estava interessadíssimo em tudo o que o pastor Samuel Cabrita dizia. E olhava para nós, e um bebé interessadíssimo. Josué, capítulo 1, versículo 5. Fantástico. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Estarei contigo, pastor Samuel, e com a tua família. Não te vou abandonar. Sê corajoso e anima-te. E termino com o texto base da nossa meditação esta manhã, João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão. E nós sabemos muito bem quem é o ladrão. Às vezes nós próprios somos o ladrão. Fazemos o papel de ladrão. Roubamos a nós próprios. Roubamos à nossa família, roubamos à sociedade, roubamos à nossa comunidade atenções, ações que são necessárias. O ladrão só quer roubar, matar e destruir. O grande ladrão, quem é o grande ladrão? Nosso inimigo das almas. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para dar vida e dar com abundância. Não duvidemos, meus queridos. E procuremos, na nossa vida do dia a dia, ter um empenho real nesta busca. Vamos orar. Nosso querido Deus e nosso querido Pai. Senhor, Tu conheces, Tu és o único que conhece o que se passa na alma de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, que alguém nos quer fazer tremendamente mal à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, à nossa saúde espiritual. Senhor, ajuda-nos de uma forma poderosa, que nós nos disponhamos a receber de Ti, do Teu Santo Espírito, sabedoria, poder, para, na vida do dia-a-dia, fazermos as escolhas certas. E dá-nos, Senhor, a orientação para cuidarmos do nosso corpo como o templo do Teu Santo Espírito. E se algum de nós sofre por doenças terríveis, que
possamos ter a confiança plena em Ti de que um dia, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, viveremos eternamente. Amém. Tudo agradecemos e suplicamos no nome de Jesus.